Se eu tivesse 10 mil reais e estivesse começando a carteira de investimentos agora, nesse momento, em 2026, o que que eu faria com esse dinheiro? Bom, é um pouquinho sobre isso que nós vamos conversar hoje. E seja bem-vindo ao meu canal, se inscreve, deixa seu like e bora pra cima. Bom, gente, o intuito desse vídeo é mostrar para vocês que estão começando, que já tem esse valor e querem buscar uma renda, aliás, buscar uma carteira de investimentos a longo prazo, a médio e longo prazo. Então eu trouxe para vocês de uma forma inicial e vou trazer alguns conceitos para vocês de como que a gente monta uma carteira. Pensando em liquidez, pensando em rentabilidade, pensando em vários pontos chaves quando a gente fala de rentabilidade. Então, sem mais delongas, vou dar para vocês o importante, o ouro. Basicamente, o que que a gente vai fazer aqui, ó, pessoal? Coloquei aqui, ó, aplicação 10 mil reais. Quando a gente tem só esse valor, se você tiver 50, você pode começar e estiver começando, você pode seguir a mesma lógica. Se você tiver 100, você também pode seguir a mesma lógica. A partir daí já começa a ser uma estratégia um pouco mais sofisticada de investimento. Mas bora lá. 10 mil reais. 80% desse dinheiro você tem que deixar ele de uma forma líquida. Ou seja, se você só tem esse recurso, principalmente, de uma forma que se você precisar desse recurso, você vai resgatar e não vai ter prejuízo financeiro. O que que eu faria se fosse o meu caso esse, iniciar com 10 mil reais agora? Eu iria lá no meu banco principal, na minha corretora principal, e procuraria um CDB, um RDC de liquidez diária. Por que liquidez diária? Justamente para você pensar primeiro em liquidez, para você transformar esse dinheiro rápido em dinheiro, caso aconteça alguma coisa. E sendo CDB ou RDC, esses investimentos são seguros no sentido de se aquela instituição vier a falir, vier até alguma insolvência, como a gente viu aí casos bem recentemente, do Will Bank, do Master, você vai conseguir receber porque eles têm um fundo garantidor, que é bastante importante. Vou colocar aqui, melhorou, né? Bom, então o que que eu vou procurar? De preferência 100% do CDI. Se você conseguir melhor, ótimo. Ah, eu consegui 99. Pode acontecer também, tá? Tem um grande problema? Não. Nesse início, você receber 99, 98 aí, não é a melhor coisa, tá? Mas por comodidade, não tem problema agora. Depois, ao longo do tempo, a gente vai sofisticando isso aí. Mas procure pelo menos o 100% CDI, liquidez diária sempre, tá? Beleza, Marlon. Agora, a partir disso, a gente vai pensar um pouquinho em rentabilidade e também, lógico, em liquidez e também em proteção. Desses 10 mil reais, 8 eu coloquei no CDB. Eu vou lá no site do Tesouro Direto e vou olhar os títulos de Tesouro Direto e vou procurar esse aqui, ó, Tesouro IPCA+. Pode ser na tua corretora também, tá? E vou pegar um Tesouro IPCA+ de 2032. Por que que eu faria isso? Porque esse título aqui, ele é um título que vai te proteger da inflação. Ou seja, a inflação deu 10, o seu dinheiro vai corrigir por 10 e mais a taxa que tiver lá. Ah, tá lá IPCA mais 7. Então, é o IPCA aqueles 10 mais os 7%. É importante. Esse aqui, ele já acontece um fenômeno interessante que se chama marcação ao mercado. Se você souber trabalhar com ele, você pode ganhar muito dinheiro também. Ao longo da curva, você não precisa esperar até 2032 para sacar esse recurso. Mas, como a gente está falando de médio e longo prazo, 2032 é ok ali daqui. Nós estamos em 2026, né? Então tá aí já. Mais 6 anos. Enfim, vou pegar esse recurso aqui e vou aplicar 1.000 reais vou comprar 1.000 reais desse título. Então é um título que ele também tem liquidez diária, você pode revender a qualquer momento, porque o Tesouro Nacional ele garante a recompra. Você vai ter uma oscilação, tá? Então você pode colocar 1.000 reais hoje e daí você olhar no outro dia ter 99, pode acontecer. Mas fique tranquilo, se você ficar com o título até 2032, você não vai ter perda financeira. Você vai ter perda financeira em qual caso? Pode acontecer? Pode. Você colocou o dinheiro, não esperou até 2032 e no momento que você foi vender esse título, ele estava com uma marcação negativa. O que significa isso? Significa que o valor do título diminuiu. Ah, quando que ocorre por que que isso acontece? Um fenômeno chamado marcação ao mercado, que ele utiliza a taxa de juros futura. Enfim, curva de juros. Não vamos entrar nesse ponto. Mas tem que saber que tem oscilação e tem que saber que se você esperar até 2032, você não vai ter perda.
Beleza, beleza. Então eu tenho duas rendas fixas aqui. Um bastante conservador, que é o de 8 mil aqui, o CDB, o RDC. Eu tenho já um título que garante a inflação, que é o IPCA+. E a partir daqui eu vou começar a melhorar a minha estratégia de investimento pensando em rentabilidade, tá? Ainda não vou partir para ações aqui no início, tá? Se eu tenho só 10 mil reais, eu não recomendo que tu inicie por ações, tá? E tu poderia também, se você quiser ser muito conservador, tu pode aplicar os 10 mil reais nesse CDB RDC, tá? Show de bola, tu não vai ter risco ali. É só sempre para cima o teu dinheiro. Mesmo que tu ganhe um pouco menos, tu vai ter sempre garantido aquele recurso. Mas quero fazer uma estratégia mais sofisticada. Então eu vou partir para os fundos imobiliários. E daí fundos imobiliários já é renda variável, pessoal. Então oscila, você pode colocar hoje os 1.000 reais e amanhã está 990, 800 reais. Pode acontecer se você escolher mal. Então é importante que você saiba o que está fazendo ali, tu comece a minimamente entender, tá? Então, dentro de fundos imobiliários existem vários. O que eu vou fazer com esse recurso aqui? Eu vou procurar um fundo de shopping, tá? Não é uma recomendação de investimento, mas se você é, entender aqui, você vai conseguir se direcionar para o teu primeiro investimento aí. Vou procurar um fundo de shopping, eu vou procurar um fundo de logística e eu vou procurar um fundo de papel. O que isso significa? Com 3 fundos eu consigo aplicar esses 1.000 reais. Por que essa específica? Por que primeiro a classe de ativos fundos imobiliários? Porque tem um efeito, como que nós podemos dizer? Ele tem um efeito mais psicológico. Você investindo em fundos imobiliários, você investiu hoje, mês que vem tu vai receber dividendos, e isso é uma sensação muito boa. Então, colocou 1.000 reais, mês que vem tu pode estar recebendo ali 9, 10 reais de rendimentos da tua cota, né? Dependendo do que tu vai colocar. Mas enfim, não, esse é o ponto. Coloquei 1.000 reais, a partir do mês que vem eu já tenho dividendos. Isso aí para tua cabeça faz muito sentido. O que eu vou fazer com esses dividendos na hora que cair? Eu vou reaplicá-los. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui. Importante, vou colocar 10 mil e parar? Não, vamos fazer aportes mensais todos os meses. Pode ser a princípio aqui nessa mesma formatação, né? Pode não ser também. Mas a gente vai sofisticar isso aí ao longo do tempo, tá? Então, beleza. Por que shopping, então? Shopping os fundos, eles vão ter normalmente mais de um shopping, então tu não vai estar ao risco de um shopping só, aconteceu alguma coisa, pegou fogo, caiu o chão, aconteceu alguma coisa. Aquele shopping parou de vender porque é numa região específica onde a economia sofreu. Normalmente esses fundos eles têm vários shoppings, e daí tu vai pesquisar ali qual vai ser o fundo que tu vai utilizar e a partir daí tu vai comprar esse. Logística, mesma coisa. São os dois aqui enquadram na categoria de tijolos, ou seja, são imóveis físicos que o fundo compra, ele aluga para outros, para inquilinos, e a partir desse momento os inquilinos pagam aluguel e o aluguel se transforma em dividendos para nós. Então, é a mesma coisa que você comprar um imóvel, mesma coisa não, né? Mas basicamente você vai estar comprando um imóvel indiretamente, recebendo aluguéis por ele. E tem mais um aqui, que seria um fundo de papel. O que é um fundo de papel? O fundo, esse fundo de papel não vai comprar imóveis propriamente ditos. Ele vai comprar títulos de dívida de coisas ligadas ao setor imobiliário. Então, por exemplo, está tendo uma incorporação lá, estão construindo um prédio, vão captar muito dinheiro, vão precisar de muito dinheiro para construir esse prédio. Então, eles vão pegar uma dívida no mercado. O fundo empresta esse dinheiro para essa empresa que vai construir o prédio e a empresa pagando esse empréstimo paga juros, os juros viram dividendos no seu bolso. Aqui tu também vai escolher o fundo de acordo, depois eu faço um vídeo. Eu já fiz um vídeo sobre fundo imobiliário, vou deixar aí no link para vocês. E é isso, basicamente. Então, a partir daí você vai receber dividendos todos os meses, tu vai reinvestir esses dividendos, tu vai ter uma carteira protegida contra a inflação e tu vai ter uma carteira que ela tem bastante conservadorismo no sentido de conservar o teu dinheiro, tá? Então, isso seria o que eu faria se eu tivesse 10 mil reais hoje e não tivesse nada de investimentos, começaria por aqui. Mas isso sou eu. Se você gostar, se você faria alguma coisa diferente, se você fez alguma coisa de diferente, deixa aí nos comentários, deixa seu like também. Confesso que quando eu comecei, eu não fiz desse jeito, tá?
Então, isso aqui eu estou trazendo aqui com base no que eu já aprendi e que eu acho que faz sentido para quem está começando, que eu imagino que faz sentido. Mas eu posso, se vocês tiverem comentários, ah, não, eu fiz desse jeito e foi melhor e tal, deixa aí nos comentários e é isso, galera. Tamo junto, valeu!